Nessa manhã, o nosso estudo, a nossa série, né? Do sonho ao palácio. 10 testes que José precisou passar para sair do sonho, né? Do momento do sonho, aos 17 anos, até o momento que ele começa a viver este sonho. Até os 30 anos ele começa a viver, ele vive a plenitude aos 40, né? Entre 40, 50 anos e mais. Mas ele começa a viver aos 30. Então, durante esse período, né, de 17 a 30 anos, houve aí um processo de Deus na vida de José. Você que está vindo pela primeira vez, nós temos aprendido com cada passo, com cada momento que José passou, cada teste, temos chamado de testes, né? Aquilo que José passou para verdadeiramente as promessas do Senhor se cumprissem na sua vida. E quantos aqui tem promessa de Deus? Quantos aqui sabem que Deus tem um sonho para a tua vida? Sabe, Deus tem um propósito. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por um acidente de percurso. Olha, minha mãe engravidou sem querer. Olha, eu nasci não sei nem como. Não. Deus planejou a tua vida, a tua existência. Deus tem sonhos para você. O Salmo 42 diz que Ele te conhecia. Ele já te conhecia. Você era substância informe e Ele já conhecia cada um dos teus dias. Amém? Ele já sabia quem você era. Então Deus tem um sonho para a sua vida. Ele tem promessas para você. Não deixe que nada te diga o contrário. Nem a prisão, nem o buraco, nem, né, aqueles que se levantam para dizer diferente. Escute aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. E Ele te diz: eu sonhei com você. Esse é o cumprimento de um sonho de Deus. Você pode dar essa palavra para o teu irmão: você é o cumprimento de um sonho de Deus. Amém? Deus sonhou com o povo, Deus sonhou com uma família, né? Deus criou este povo e se fez Deus deste povo. Então você é um cumprimento do sonho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E temos visto que cada um desses testes que nós passamos durante a nossa caminhada, né, do momento da promessa, do sonho de Deus, o momento que o Senhor nos alcança, até efetivamente começarmos a viver esta promessa, até este momento, são testes, são lutas, são situações que nós passamos. Mas nós temos entendido através desta série que todas estas lutas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Cada luta, cada teste que passamos, cada um, como o pastor disse aqui, que parece que não tem mais saída, que não vamos suportar, que não vamos conseguir mais. Cada situação dessa, Deus está usando para forjar o nosso caráter. Amém? Forjar o nosso caráter. Porque o seu caráter precisa estar do tamanho exato, necessário, grande o suficiente para suportar a grandeza da promessa que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Precisamos estar, né, adequados à grandeza da promessa que o Senhor tem preparado para nós, para que nós não possamos estragar, né, falhar no momento em que recebemos, estragar tudo, jogar tudo fora, e tomar posse antecipada da herança, e o que era para ser uma bênção acaba virando uma confusão, acaba virando algo ruim. E Deus nos ama demais para permitir isso. Então Ele vai nos preparando, trabalhando, moldando, né? Na semana passada nós falamos sobre o teste da prisão e falamos sobre conduta, tudo aquilo que o Senhor trabalha na nossa vida. Ele quer agir, Ele quer trabalhar. Todos esses testes vão passar também por essa questão de conduta. Como eu, como você, vamos reagir nesses momentos. E com certeza o Senhor tem nos ensinado sobre todas as coisas. Amém? Então, o primeiro teste, né, da nossa série aí, do sonho ao palácio, o primeiro teste que nós falamos foi o teste do... Ah, com vontade aí, irmão. Olha, você não pode estar mais cansado que eu, te garanto. Não é verdade? Você pelo menos deve ter dormido a noite toda um pouquinho mais que eu. O teste do orgulho. Segundo teste. Teste do buraco. Terceiro teste. Ah, tem cola ali, vale.
Pode botar, tô brincando. Tô brincando. Terceiro teste. O teste. Não, tá errado. Não é isso não. Eu pensei que era. Desculpa. Tá meio. Vamos lá. Nem eu lembro os testes, então eu tô pedindo a vocês pra falar. Quem sou eu? Você é o amor da minha vida. De vez em quando eu te chamo de bem porque eu esqueço teu nome. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui que eu vou pegar a cola. Não, vamos lá, vou lembrar. Neuróbica. Vamos lá. Primeiro teste, o teste do orgulho. Segundo teste, o teste do buraco. Terceiro teste, o teste do palácio. Muito bem. E o quarto teste, o teste da pureza. Tremendo. E o quinto teste, o teste da prisão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o teste profético. Diga o teste profético. Teste profético. Aleluia. Melhorar, vamos lá. Teste profético. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Salmo 105. Pastora, Gênesis 39. Ai, você vai dar de cara aqui em Salmo 105 com Gênesis 39. Salmo 105, do versículo 17 ao versículo 19. Salmo 105, do versículo 17 ao versículo 19. Quem é o varão ou a varoa, o voz de arcanjo, que quer ler esse texto para nós nesta manhã? Fique de pé aí, leia com autoridade. 17 ao 19. Já tem uma voz de arcanjo. Vamos lá, Luiz. Adiante deles enfiou um homem que puser, vendido como escravo, cujos pés apertaram em milhões, e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém? Versículo 19 diz: até cumprisse a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Guarde esse versículo. Escute uma coisa. Cada um de nós aqui tem uma palavra profética sobre a nossa vida. Amém? Cada um de nós aqui há uma palavra profética liberada sobre a nossa vida. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre esse teste profético. Já que eu tenho uma palavra profética de Deus na minha vida, como peneirar isso? Como entender isso? Como me portar diante disso? Né? Como é que eu entendo? E muitas vezes essa palavra profética, ela veio por boca de alguém. Deus usou uma vida, um irmão. Muitas vezes recebemos do próprio Deus, né? Eu já tive experiências com Deus de Deus falar assim comigo, literalmente: olha, eu vou fazer isso, vai ser dessa forma. E eu assim quase não consegui ficar em pé. Tamanha era a certeza e a presença de Deus, né, na nossa vida ali no momento que o Senhor está falando conosco. E muitas vezes o Senhor vai fazer o quê? Vai usar a boca de alguém, de um servo seu, de um profeta. Gente, essa pessoa nem me conhece. Como é que fala, né, um negócio desse para mim? Deus vai usar a boca do anjo da igreja, do pastor. Você vai sentar aí no teu cantinho, achar, ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida, ou pelo menos sabe até o meu nome, mas ninguém sabe o que eu estou passando, né? Ninguém sabe. Não é aquele filme Eu Sei o que Você Fez Ontem. Não é, né? Ninguém sabe o que eu fiz ontem, ninguém sabe o que eu pensei, ninguém sabe o que está aqui dentro do meu coração e o que eu estou sentindo. E aí quando o pastor começa a pregar aqui, tu vai ficando assim na cadeira: Jesus, o que aconteceu? Contaram minha vida para ele. Senhor, o Senhor está falando, não é verdade? Parece que, Senhor, misericórdia, não tem como duvidar. É porque eu só pensei, eu não falei, eu só senti, eu não cheguei a falar com ninguém. E o Senhor parece que ouviu. Parece que ouviu, gente? Não. Ele é Deus onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe aquilo que você sofre no oculto. Ele sabe aquilo que você passa no teu dia a dia. Aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mente. Muitas vezes você pode achar que estou sozinho nesse sofrimento. Se você conhece a Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, você nunca mais estará só. Nem um dia sequer da tua vida. Amém? Porque Ele diz que não nos deixaria só, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então você acorda, o Espírito Santo está contigo. Você levanta, o Espírito Santo está contigo. Você caminha, você trabalha, você cozinha, o que você for fazer, o Espírito Santo de Deus está contigo. E Ele está, não numa esfera exterior apenas, Ele está aqui dentro. Ele habita dentro de nós, Ele fez de nós morada. O Senhor diz, já não habitarei em templos feitos por mãos humanas, mas agora nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Somos esse templo. Então diga, o Espírito Santo está aqui dentro. Gente, pastor, eu estou cansada de saber disso, eu sou crente há 20 anos. É só para te lembrar. Sei que você sabe, eu só quero te lembrar que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Então Ele conhece o teu íntimo. Se tem alguém que te conhece na intimidade, esse alguém é o Espírito Santo. Aí você pode pensar, misericórdia. Misericórdia, tem conhecer na intimidade. Eu sou pecador, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos. Olha, é para que a graça seja dele, para que venhamos a depender sempre dele, voltar sempre para ele. Porque se você sozinho conseguisse vencer essas coisas, você não precisaria do Espírito Santo. Mas justamente porque somos falhos, justamente porque temos debilidade, vivemos neste mundo, somos humanos, temos carne. A carne milita contra o Espírito de dia e de noite, não é assim? Então você fica assim nessa batalha. Mas olha, se o Espírito Santo habita dentro de você, é certeza de vitória. Amém. Sabe? Você balança, mas você não cai. Você dá uma encurvada, mas daqui a pouco você se coloca de pé. Amém? O diabo pensa que vai te derrubar, mas ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o Senhor já trabalhou em teu favor, já foi à tua frente. E você é mais do que vencedor. Nunca deixe, escute essa palavra. E eu não sei, não tem nada a ver já aqui. Nem entrei aqui. Mas eu não sei porque eu estou falando isso, o Espírito Santo sabe. Nunca deixe de caminhar com o Senhor por causa de culpa ou acusação. Saiba que culpa vem do diabo. Acusação vem do diabo. Ou você acha que isso vem de Deus? E se a culpa ou acusação é o diabo tentando te tirar da presença do Senhor, tentando te afastar, tentando dizer que você não é digno, que você não pode, que você não serve. Quem é você para ir lá no culto levantar as mãos? Eu sei o que você fez hoje. Você é um capeta. Irmãos, quando eu vi o tema desse filme, eu sei que vocês fizeram no sábado à noite. Não é um negócio assim? Espera, hein? Daqui a pouco fazer o teu. Não, deixa eu chegar lá e eu falo. Eu sei que vocês fizeram. Gente, quando eu... Verão... estou com sábado na cabeça. No verão passado. Você sabe que a primeira vez que eu vi anunciar esse filme, foi até na televisão, eu falei assim, caraca, uma voz do capeta. Não é verdade? Eu senti assim a vozinha, eu sei o que vocês fizeram. E aqueles jovens desesperados, né? Já passa ali no trailer do filme. A voz do capeta, isso. Eu sei quem você foi. Eu sei o que você fez. Quem é você para querer ser um obreiro? Quem é você para querer estar no altar, tocando, ministrando, sabe, orando? Quem é você para ser uma intercessora? Quem é você para poder ministrar no ministério infantil? Quem é você para servir na casa do Senhor? Querido, isso é o capeta falando, isso é o diabo falando. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. A nossa vida não é regida por culpa ou acusação. Nós vivemos nessa terra. Nós vivemos nessa carne, nesse corpo falível. Não fica se sentindo, sabe, o pior dos piores. Todos nós aqui passamos por lutas na nossa carne, tentações, provações, passamos por ataques na nossa mente, nas nossas emoções, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que nos chamou e nos coloca de pé. Amém?
Eu já falei aqui, esse acaba se falando muito em pecado nessa ministração, porque a gente fala de teste, né? Então somos testados como? Pelo pecado. Porque pecado é tudo aquilo, é transgressão à lei de Deus. Então seja em que área for, vamos estar falando sobre o pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa. A raiva do diabo é que Deus criou uma maneira simples de lidar com o pecado. Deus é tão lindo. Deus não complica nada, gente. Nós é que complicamos. Arrependa-te e deixa, e alcançará a misericórdia. Pequei? Caminho do arrependimento. Arrependa-te e aquele que se arrepende e deixa, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Só não tira o deixa desse versículo, né? Porque a gente comete heresia, alterando a palavra de Deus. Se você só se arrepende, isso não pode ser chamado nem de arrependimento. Isso vira remorso. Remorso é algo que você se entristece por ter feito, você fica mal, arrasado, tudo igualzinho arrependimento, só que você volta a fazer. Foi só um remorso. Arrependimento implica em mudança de atitude, mudança de vida, escolha, abandono do pecado, largar o pecado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém? Aquele que implica em mudança de atitude, mudança de rota, em transformação. Senão, eu vivo de remorso em remorso. Venho para a igreja, choro, Senhor, tem misericórdia da minha vida, errei, pequei, tal, na semana está fazendo de novo. Aí falta um outro domingo, Senhor, misericórdia. Senhor, tem um texto que o Senhor diz assim, estou cansado dos seus buchochos. Está na Bíblia, gente. Estou cansado. Para Deus virou buchocho. Deus não trabalha com buchocho, Deus trabalha com arrependimento. Aí sim, a Bíblia diz, quando Deus vê um coração quebrantado, Ele não resiste. Amém? Deus não resiste ao coração quebrantado. E certamente graça, favor e misericórdia será derramado sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, contar aqui. Existem palavras proféticas que estão condicionadas às nossas respostas. Outras não. Estamos falando de palavra profética, amém? O teste profético. José recebe uma profecia sobre a sua vida. É o que nós lemos aqui no Salmo 105, o versículo 19. Até cumprir-se a profecia a respeito de José e tê-lo provado a palavra de Deus. Então, existem palavras proféticas que estão condicionadas às nossas respostas e outras não. Exemplo, pastora, Jesus vai voltar. Esta é uma palavra profética que não está condicionada à nossa resposta. Ele vai voltar, você querendo ou não, você estando preparado ou não, Ele vai voltar. Amém? Amém, amém, igreja? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele vai voltar. Está ali, ó. Não está condicionado. Ele vai voltar. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você esteja pronto ou não. Mas existem outras palavras proféticas, né? Principalmente ali no livro de 1º, 2º Crônicas, ali você vê muito se, então. Palavras proféticas começando. Se, então. Palavras condicionadas à nossa resposta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se, então. Então existem palavras proféticas que estão condicionadas às nossas respostas, aos nossos posicionamentos. Você entende isso, querido? Amém? Deus liberou uma palavra profética sobre José. E ele precisou passar por testes até que essa profecia se cumprisse. Né? Como já falamos, recebeu os 17, começou a viver os 30, viveu a plenitude da promessa aos 40 e 50 anos em diante.
Deus tem uma palavra profética para você, tem um sonho, tem um desejo para você. Amém? E se você se afasta do Senhor, você sai do caminho dessa promessa. Deus não te abandona, Ele nunca te deixa, Ele não desiste de você. É você que sai. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Existe um caminho de Deus, um caminho de promessas, um caminho de milagres. Você que decide se você vai caminhar por este caminho ou não. E se você vai tomar outra direção, né? Então, quando nos afastamos do Senhor, saímos do caminho dessa promessa. E você segue, gente, isso é muito sério. Você segue em direção a outro destino. Isso é tão sério. Meu Deus. Tão sério. Imagina. Deus tinha algo planejado para você viver em plenitude. Sabe? Pensa. Deus tinha planejado para você ser marido de uma mulher só. Ser mulher de um só marido. Sabe? De ter filhos abençoados. Deus tinha planejado, sabe, que você prosperasse. Era um destino. Estava preparado e planejado para você, segundo as promessas de Deus na palavra. Estou citando promessas de Deus, amém? E aí, nós fazemos, né, porque tem o si, então, nós fazemos escolhas erradas. Nós pegamos outros caminhos. E esse destino é mudado, alterado. Misericórdia. É tão sério isso, nossas escolhas, nossas decisões, nossos posicionamentos alteram o nosso destino. O nosso destino. E tem muita gente hoje vivendo já num destino alterado, que não era para ser. Não era para ser dessa forma. Deus tinha outra coisa, mas no momento de decisão se afastou. No momento crucial, sabe, cedeu. No momento... e acabou vivendo um outro destino. Pastor, e aí? Acabou, morri, né? Me enterra. Não. Deus, em sua graça, infinita misericórdia, vai nos ajudar, amém? Vai nos ajudar a viver, a superar, a voltar a sonhar, né? A crer, a viver um novo tempo. Mas, gente, existe a plenitude. A Bíblia fala sobre plenitude. Existe a plenitude da promessa. E será que as nossas escolhas não vão nos tirar do nível da plenitude para vivermos um nível muito aquém daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que Ele tinha sonhado para nós, daquilo que Ele tinha planejado para nós? Pela graça de Deus e misericórdia, eu sei, Ele vai te alcançar, vai te dar graça, você vai sobreviver. Mas eu não quero sobreviver. Eu quero cumprir a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não quero passar por essa terra, eu quero passar por essa terra vivendo a plenitude das promessas que Deus tem para a minha vida. Amém? Se Deus tem um destino para mim, eu quero até a última gota desse destino. Eu quero tudo que Ele tem preparado para mim. Deus fala, libera a palavra. Tudo que Ele faz, né? Deus não mexe os dedinhos, né? Plim. E o sol aparece. Plim. A água aparece. Não é isso que encontramos na Bíblia. Ele fala. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Haja luz e houve luz. Não é assim que Ele trabalha? Então é assim que Deus libera. É assim que Deus faz conosco. Ele começa a nos forjar, a desenhar esse destino, esse projeto que Ele tem para nós pela palavra. Ele libera a palavra. Queridos, há uma palavra liberada sobre a tua vida. Amém? Há uma palavra sobre a tua cabeça, sobre o teu céu. Há uma palavra sobre você. E o diabo tenta destruir essa palavra. Ele tenta fazer você tomar outro caminho. Mas há uma palavra de Deus clamando sobre a tua cabeça. Este homem é separado por mim. Esta mulher é uma escolhida minha. Olha, não adianta, diabo, você vai tentar. Mas o Espírito Santo vai conduzi-lo, vai conduzi-la para que ele esteja no caminho da minha promessa e da minha vontade. Amém? Para que esta palavra se cumpra. Então há muita coisa jogando contra, mas tem muita coisa a teu favor. Uma palavra.
A mesma palavra poderosa que disse haja luz e houve luz. A mesma palavra que disse haja firmamento e houve firmamento. Há uma palavra, há um haja de Deus sobre a tua cabeça. Há um haja de Deus sobre a tua vida. Há um haja liberado pela boca de Deus sobre você. Amém, em nome de Jesus. Amém, querido? Isso não te dá paz no teu coração? Porque sozinhos, misericórdia, não. Sabe, dá uma olhadinha pro alto assim, falar um haja de Deus sobre mim. Há um haja de Deus sobre a minha cabeça. E é com isso que eu conto, é nisso que eu confio, sabe? É debaixo dessa palavra profética que eu vou caminhar. Amém, queridos? Dá uma glória a Deus aí. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Pela sua palavra. Escute, vou voltar ao versículo 19. Até o tempo em que a palavra profética se cumprisse, não é isso que está escrito aí? Até o cumprir-se da profecia a respeito de José e tê-lo provado a palavra do Senhor. O que está dizendo antes? Que ele foi provado, vendido como escravo, né? Ele enfrentou grilhões, puseram ele em ferros, não é o que está dizendo no 18? Até que, amém? Ele passou isso tudo até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Até o tempo em que a palavra profética se cumpriu na vida de José, queridos, sabe o que está dizendo esse texto? Ele foi provado. Foi provado por quê? Pela palavra do Senhor, está escrito aí. Até tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, ele foi, provado pela palavra. E esse palavra do Senhor que está escrito aí, não é a mesma palavra usada para profecia, a palavra profética. Uma coisa é a palavra profética, é a palavra que se recebe sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre seu destino, sobre a sua cabeça. Outra coisa é a palavra que foi usada no hebraico para palavra do Senhor. Estou falando de Bíblia, Torá, estou falando da palavra do Senhor. E o que prova a nossa palavra profética é a palavra do Senhor. É o que está escrito aqui. É essa palavra de Deus descrita, por exemplo, em alguns textos de Salmos. Bota os textos de Salmos, não lembro, acho que é 18, 30, 119, 11. Já foi? Aqui, irmãos, acompanha aqui para a gente caminhar mais rapidinho, vai. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Provada, Alguns dizem poder. É um escudo para todos os que nele confiam. Amém? Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra. Aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. São alguns textos onde a mesma palavra que está sendo usada aqui, que prova a palavra profética, é a mesma palavra usada nesses textos. Ou seja, falando literalmente da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que o Senhor deixou para nós, a sua palavra. Então, até que a profecia se cumpra, você precisa ser provado pela palavra de Deus. A palavra de Deus forja o nosso caráter e nos prepara para o cumprimento da profecia. Amém? A palavra de Deus forja o nosso caráter e nos prepara para viver o sonho, para viver a promessa, para viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Porque se eu não for preparado, se eu não permitir que essa palavra forje o meu caráter, trabalhe na minha vida, eu posso até chegar nesse sonho, eu posso até chegar nesse palácio, mas eu vou jogar tudo fora. Eu vou estragar tudo. Então o Senhor nos prepara, amém? Amém. Eu vou ler para vocês esse versículo 19 na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: até cumprir-se o que foi profetizado e a palavra do Senhor confirmar o que se disseram. Olha só. Até cumprir-se o que foi profetizado e a palavra do Senhor confirmar o que se disseram. O que está dizendo aqui? Nem tudo que é profetizado muitas vezes será confirmado.
E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nem tudo que é profetizado, muitas vezes será o quê? Confirmado pela palavra. Tá? É isso que está nos dizendo aqui. Então, o nosso ponto 1. Primeira coisa que eu preciso fazer com a minha palavra profética. Eu submeto minha palavra profética à palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos dizer, eu submeto minha palavra profética à palavra de Deus. É meio assim, né? Às vezes algumas pessoas recebem uma palavra na sua vida. Olha, você vai ser usado, você vai ser uma bênção, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E ela já chega, às vezes, numa igreja e já diz, né? Ô pastor, eu tenho uma palavra profética. Ela faz questão de dizer, olha, eu tenho uma palavra profética. Nós também temos uma palavra aqui. Amém? Amém. Também temos uma palavra. E escuta, se a sua palavra não estiver alinhada com esta palavra, você precisa ajustar a sua palavra. Entenda isso. Ninguém está dizendo ou duvidando daquilo que Deus falou no teu coração. Tá? Mas a palavra profética vem. E se ela não estiver alinhada a esta palavra, você precisa ajustar a sua palavra. Sabe por quê? Porque esta palavra aqui não é ajustável. Esta palavra aqui não é ajustável. Nós vamos ajustar a nossa. Gente, já pensou que a gente tem feito o contrário? A gente quer dar uma ajustada aqui para encaixar o que a gente quer? Vamos dar uma ajustadinha aqui para ver se encaixa o que eu quero? Né? O que eu acho, o que eu preciso viver, o que eu... Entenda isso. Você precisa ajustar a tua palavra profética. Porque a Bíblia não é ajustável. Ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. É a palavra de Deus que nos ajusta. Amém, querido? E nós precisamos nos libertar dessa nova era do Evangelho, né? Vou até usar esse termo. Onde nós estamos tentando ajustar a palavra. Estamos tentando ajustar as nossas, né? Os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas nós é que vamos nos ajustar a ela. Amém, queridos? Amém. Bota para mim no 1 Coríntios 13, 9. Escute uma coisa. Por que nós é que ajustamos a nossa palavra profética? Porque, olha o que diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Toda palavra profética que você recebeu, que há sobre a sua vida, é em parte. Não é inteira, não é total. Ela é, o que está dizendo ali? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que está dizendo esse versículo? Você conhece tudo? Você sabe tudo? Você vê o que Deus vê? Você tem a plenitude de todas as coisas? Não, a Bíblia mesmo diz que não nos foi dado a conhecer todas as coisas, porque a nossa mente humana não suportaria. Então, o que nós conhecemos de Deus, de céu, de terra, de humanidade, de criação, de plano de Deus, de projeto de Deus, de sonho de Deus, é em parte que nós conhecemos. E se nós conhecemos em parte, nós também profetizamos em parte. Nós também profetizamos em parte. Não, nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo, então profetizamos em parte. Nós profetizamos em parte a palavra profética, tá? Ela é parte, vamos dizer assim, de um quebra-cabeças. É como se viesse uma pecinha, mas você vai precisar das outras peças para entender, para associar, para finalmente viver. Amém? Para finalmente viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ontem eu estava conversando com uma irmã que nos hospedou, uma bênção lá em Maceió. E a gente estava conversando com as irmãs sobre algumas coisas e ela falou assim: pastora, como eu admiro uma mulher pregadora, isso é tão difícil, isso é tão raro. Eu não sei se no Rio de Janeiro é comum, mas aqui você não vê. E eu falei assim, aí eu comecei a lembrar de algumas coisas com ela, eu falei, é mesmo, né? É verdade, né? Difícil. Pode ter até alguém que ministra e tal, mas alguém que vai para o congresso, saia, né? Pregue. Realmente eu falei a verdade. Aí eu lembrei de uma coisa, eu estava compartilhando com ela. Você sabe que eu recebi uma palavra que naquele momento, né? Que eu nem imaginava que Deus ia fazer, eu não entendi nada. Só para você entender,
o que é a profecia em parte. Um inglês, né? Nem conhecia nada, um homem, um pastor lá da Inglaterra, orando com um grupo de líderes, de pastores. Aí eu ali, né, Senhor, me dá uma palavra. É bom, né, gente? Senhor, me dá uma palavra, né? Só saber que esse homem é profeta, que esse homem libera a palavra. Me dá uma palavra e tal, ali, precisando. Aí esse homem me vira para mim e me diz assim: tem uma palavra de Deus para sua vida. Aí eu, né? Respirei e falei, aleluia, Jesus. Aí ele me vira para mim e diz assim: estou te colocando no mundo dos homens. Irmãos, eu saí dali arrasada. Não entendi nada. Tô entendendo nada. É que... Aí eu fiquei, né, esperando o resto. Por favor. Só isso. Nossa, né, bem lembra disso. Estou te colocando no mundo dos homens. Aí vira para esse homem, profetiza. O homem quase caiu da cadeira, de tanta palavra que recebeu. Mas muita profecia. E era tanta coisa e tanto em Deus. E eu, muito feliz por ele, mas assim, né? Tentando entender aquilo que tinha me sido dito naquele momento. Não, uma frasezinha e tal. Aí você sabe que ontem, com o comentário desta irmã, tu acredita? Ontem, olha só, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu sempre fui frustrada com essa palavra. É mundo de homem, nada, essa mulher, sai fora, né? Sei lá que eu entendi isso, né? E simplesmente ontem, com essa simples conversa, com o comentário dessa irmã, que eu comecei a compartilhar, lembrar dessa palavra, eu falei, gente, entendi. Caiu a ficha. Olha, demorou, hein? Demorou. A irmã falou, não é comum. Não é. Ela falou, eu sei que vocês, quando sobe, você sente até uma resistência. As pessoas olham, as pessoas no primeiro dia sempre aquela resistência. Você viu, né, Luciana? Ai, pastor, eu vou entender até lá atrás. Uma resistência, tipo assim, quem é essa mulher, essa lourinha aí? Essa menina, que tem cara de menina, glória a Deus. Deus me deu uma unção. Escreve o papo de menina, que eu vou te manter sempre menina. Heresia. E aí, menina, com essa cara de menina que eu tenho, graças a glória de Deus, né? E aí eu chego lá, o povo já dá aquela olhada assim, é essa aí. Irmã, que pastora para ter unção tem que ser feia, gorda, velha. É verdade. Roupão, é verdade. Nós enfrentamos todo tipo de preconceito, não é só, tá? Irmãos, tem uma vez, isso vai pra internet. Eu fui pregar Porto Alegre, Rio Grande do Sul, terra machista, terra dura, terra, né? Igreja Congresso Batista. Não existe mulheres, pastoras, mulheres na Batista, né? Só nas renovadas, avivadas. Na Batista tradicional não tem. E aí, né? Tô numa luta e tal, eu toda bobinha. Chego lá, o Luci foi comigo também nessa. Vai eu, Luci. Dentro do avião encontramos uma senhora maravilhosa, moradora aqui do Rio de Janeiro, membro da primeira igreja batista ali da 1º de março, bem no centro da cidade. Acho que é 1º de março. Perdão. A grandona ali do centro. E encontramos essa irmã, para nós coincidência, para quem comprou a passagem já nos colocou juntas, porque nós estávamos indo para o mesmo congresso, né? Essa irmã estava indo participar do congresso lá. E ela tinha um cargo aqui de diretoria, alguma coisa de mulheres, e ela foi participar do congresso lá. E aí sentou, né, eu, Luci, ela, e nos conhecemos no avião. Olha que lindo, compartilhamos, e uma mulher de Deus maravilhosa, uma senhorinha. Aí descemos, né, no aeroporto, às 3, mala e tal. Aí vem o pastor, o senhor, né, nos receber. Ele nem olha para mim e para a Luci, vai direto na senhorinha. Pastora, muito bem-vinda.
Aí a Luci olhou pra minha cara, eu quietinha estava, quietinha fiquei. Aí ela, não, meu irmão, não, irmãos. Não, meu irmão, eu sou a irmã tal. Ela é que é a pastora. Aquele olhar eu jamais vou esquecer. O olhar de decepção daquele pastor, aquele senhor. Quando ele olhou para mim de cima e embaixo, ele olhou, você? Não, mas isso é o nome de Deus, depois vocês vão entender. Calma, tadinho. Você é a pastora? Aí eu falei, roubada. Aí cumprimentei, aí vi que aquele semblante do irmão, né, do pastor, estava meio descaído. Eu fui uma penina na vida dele, o semblante dele descaiu. Aí ele entrou no carro, veio em silêncio, tal. Daqui a pouco ele não aguentou, ele falou, pastor. Não, irmã. Né? Nem me chamaram pastor, não tem problema. Também precisa chamar. E aí eu, irmã, eu confesso uma coisa para você. Eu esperava que você fosse mais velha. É, irmão? Não sabia nem o que dizer, né? Sem graça. Eu esperava que você fosse mais velha, porque nós não a conhecíamos, foi uma indicação, não sei o quê. E você não me leva mal estar falando isso para você, não. Mas é que eu enfrentei uma batalha na Conferência Batista para poder te trazer. Porque nós não aceitamos pastores. Eu enfrentei tudo e todos. Bota isso aí. Para poder trazer você aqui. E tipo assim, e você é isso? Tadinho, ele estava desesperadamente preocupado, né? Por quê? A conferência toda lá, os cabeção lá do sul, foram todos, mas foram para... Olha só, gente, foram para detonar, tipo, para, né, anotar todas as heresias que eu fosse pregar. É verdade. E estava aquela cúpula de homens, encontro das mulheres batistas do sul, num hotel fechado só para elas, e um monte de homem lá, tudo diretor, presidente, líder, não sei o que, pastor, bispo, arcebispo, anjo, arcanjo, tá tudo. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Tu vai se sentindo o quê? Uma formiga, né? Formiga é pouco. Você vai sentindo nada. E olha, você chegar no lugar e ouvindo essas coisas dentro do carro. No caminho para, né? Detalhe, né? Olha a bênção. Eu ia pregar sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. A única preletora do negócio. Falei, Senhor, não tem nem outra para salvar? Tem alguém para dividir esse fardo comigo? Que sou eu. Eu falei, Jesus, nossa, mas eu e a Luci não oramos tanto na vida. A gente orava, Luci ora. E a Luci, eu tô orando, pastor, eu não aguento mais orar. E a Luci ora, Luci, tu não sai da intercessão segundo, Luci. A Luci, posso ir no banheiro? Não, Luci, fica. Mas olha, gente, foi uma graça. Depois a gente ri. Mas foi assim, exatamente dessa forma que aconteceu. Então, quando eu falo que a gente entendi ontem no comentário, liguei isso tudo. Falei, Senhor, agora eu estou entendendo. O Senhor estava falando sobre algumas coisas que eu ia enfrentar, né? Por causa disso, por pregar, por ser pregador e tal. Então o Senhor já estava o quê? Me preparando. Olha, você vai enfrentar. Você vai passar por isso, né? E lá foi, nesse congresso foi maravilhoso. Deus é lindo, Deus é poderoso, amém? Eu já saí de púlpito convidada para o próximo. Então, mas era engraçado que na primeira noite, antes de eu pregar, eu estava sentada, gente, eu sentei, o auditório tinha mais de 1000 mulheres, eu estava sentada na última fileira. Nem lá na frente eles nos colocam. E eu lá na última fileira só vinha um grupinho de homens assim no canto, e esse pastor falando assim. Aí eles faziam. E eu, Jesus, misericórdia. Né? Que luta. E Lucia ali na intercessão. Olha que luta. E eu, Jesus, misericórdia, um céu de bronze. E começou o louvor, blém, blém. Eu, Jesus, Senhor, abre o céu. Senhor, tem misericórdia da tua serva. Olha, irmão, dá dor de barriga, dá tudo que você imaginar. Aí, agora nós vamos chamar um grupo de louvor, antes de chamar aqui,
porque a esposa dele que estava dirigindo, a esposa desse pastor, e ela foi tudo de bom. Ela, antes de eu chamar a pastora Marisângela aqui, eu vou chamar um grupo de louvor lá de Uruguaiana, de fronteira com não sei quem. Então, um negócio que eu nunca ouvi falar, irmãos, quando aquele grupo de louvor subiu. Nós não podemos menosprezar ninguém. Quando aquele grupo de louvor subiu, eles foram minha resposta de oração. O céu daquele lugar se encheu com um louvor de uma simplicidade, mas de uma essência, de uma glória. E ali eu já fui sentindo o Senhor, tu está nesse lugar, o Senhor está comigo. Porque assim, irmão, teve desfile de bandeira, teve hino nacional com a mão no peito, e eu assim, Jesus, como é que... Aí finalmente, né, pela misericórdia do Senhor, esse grupo é chamado, né, e aí aquele céu, Deus preparou aquele céu, e aquela mulher já pegou o microfone e disse: irmãs, uma autoridade, né? Esta mulher está aqui por uma providência divina. Deus abriu todas as portas. Aí deu um testemunho de como ela me contactou, como ela fez uma oração, Deus respondeu e tal. E nós vamos receber a pastora Marisângela com o nosso coração aberto, cedendo. E eu, Senhor, muito obrigada. Olha, gente, foi Deus só cuidando de tudo, né? E foi muito lindo. Depois, gente, Deus foi tão lindo que naquela primeira noite Deus operou ali já tremendamente. E quando eu desci daquele culto, aquele pastor tinha um sorriso de orelha a orelha. Mas tadinho, de alívio. Não era querido. Ele não era uma pessoa. Depois eu conheci. Mas ele enfrentou tudo e todos, entendeu? Ele estava mais desesperado do que eu. Do que ele ia ter que enfrentar depois. Então, quando eu desci do púlpito, aquele homem sorria, aquele homem me deu um abraço. Coisa que ele tinha feito até agora. Aquele homem me deu um abraço. Ai, pastora, glória a Deus. Ai, pastora, olha, esse congresso vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E dali tudo fluiu, e foi uma bênção, e foi a glória de Deus naquele lugar, amém, irmão? Não por causa de mim, mas porque Deus tem misericórdia, amém, dos seus servos, né? E aí eu fui entender uma palavra que eu recebi há anos atrás. O Senhor estava falando assim, ó, se prepara, que vem chuvoso. Se prepara, porque a coisa não é mole para o teu lado. Amém? Amém? Então vamos lá. Toda palavra de Deus está sujeita ao Deus da palavra. Amém, queridos? Toda palavra de Deus está sujeita ao Deus da palavra. A palavra profética não é maior do que a palavra de Deus e do que o Deus da palavra. Então, nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Então, eu não posso tomar aquilo ali como absoluto na minha vida. Porque tem coisas ali ao redor que eu ainda não sei, não me foi revelado. Entendeu? É apenas uma pecinha do quebra-cabeça. E se eu tentar, já por uma pecinha, dizer qual vai ser a figura, eu posso errar feio. Porque eu recebi uma pecinha, eu já vou te dizer tudo que tem. Eu posso errar feio. Pode ser que eu acerte, mas pode ser que eu erre feio. Então eu preciso, caminhar dentro da palavra, esperando em Deus, o Senhor vai forjando meu caráter, e cada pecinha vai sendo acrescentada, até que se cumpra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Deixa eu me prender aqui, porque já me perdi aqui um pouco na hora. Vamos lá. Deus fala-nos profeticamente, amém? Mas há um ser e um então, não aprendemos isso? Se, então, fala para o seu irmão assim, se, então, tem algo aí no meio desse negócio, desse cumprimento dessa palavra profética, amém? Irmãos, há pessoas que nunca cumprirão o propósito de Deus para as suas vidas, a menos que mudem e alinhem suas vidas à palavra de Deus. Até tem a palavra, e eu sei que tem, mas elas nunca vão viver o cumprimento dessa palavra, se elas, enquanto elas não alinharem a palavra que tem à palavra de Deus. Porque a palavra profética é uma bênção, a gente recebe, mas se você não alinhar a sua vida à palavra de Deus, não estaremos aptos a viver. Muitos não chegarão porque não se submetem à palavra, não vivem a palavra, não cumprem a palavra, tem problema com a autoridade.
Qualquer pessoa que tem um chamado de Deus e queira trabalhar na casa de Deus não pode ter problema com autoridade, meu irmão. É por isso que o Senhor já fala, ó, quem quer ser o primeiro, já, né? É o último que vai ser. A maior é aquele que serve. O Senhor já vai tratando com o nosso caráter. Maior é aquele que serve, né? E o Senhor vai dizendo, esteja sujeito à autoridade, a um governo, a uma direção de Deus. Deus trabalha com governo, o céu é organizado, tá? Há uma hierarquia, há um governo, há uma organização. E às vezes a gente quer viver numa bagunça e Deus vai falar, não. Você quer viver a palavra profética que eu tenho para a tua vida? Você vai ter que alinhar a tua vida à minha palavra. Então nós vamos ter que aprender princípios que estão nessa palavra. Deixar o nosso coração ser transformado, né? Alinhar. Gostei dessa palavra. Alinhar nossa vida, a nossa palavra profética com a palavra de Deus. Então muitos não chegarão por quê? Tem problema com autoridade, não se submete a ninguém, ninguém manda na minha vida, ninguém vai saber de nada, né? Não pede uma ajuda, não compartilha, não quebranta o coração, né? Vai vivendo a vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí vai, bate ali, bate aqui, não se submete a uma autoridade. Ou então fica de igreja em igreja, né? Eu vou pegar uma bencinho ali, uma bencinho aqui. Quem faz isso porque não quer se submeter à autoridade? Porque se submeter à autoridade não é fácil, queridos. Não é fácil. Então, ó, ninguém me conhece, eu vou lá, ó, alimentinho, pratinho de comida ali, né? Eu recebo o alimento ali, agora eu vou lá. Quem é que te conhece a ponto de confrontar o teu caráter? Quem é que te conhece ao ponto de você poder sentar, abrir o teu coração e falar, me ajuda, eu preciso de ajuda nessa área, eu estou pecando nessa área, eu preciso de ajuda, me dá uma estratégia, me ajuda, olha, eu tenho essa dificuldade na minha alma. Então queremos a palavra profética, queremos a bênção, mas quando fala em alinhar a minha vida a esta palavra, opa, deixa eu aqui do jeito que eu estou, né? Então muitos não querem esse alinhamento, visão de autoridade. E eu estou falando de ninguém mandar na sua vida, porque eu não acredito nisso, amém, queridos? Eu não acredito nesse evangelho de manipulação. Não acredito, e vocês que já nos conhecem há um bom tempo sabem disso e veem isso na nossa vida. Não acredito em evangelho de manipulação. Autoridade não é manipulação. Autoridade não é manipulação. Colocar a minha vida debaixo de uma autoridade profética não significa que ela vai determinar a minha vida, porque Deus não te tirou do centro das escolhas da tua vida. Amém? Deus não te tirou, Ele tem um plano, um sonho com você, Ele fala contigo. Se fosse assim, Ele não falaria contigo, Ele só falaria através de profeta e de pastor, mas Ele fala contigo, amém? Agora, submeter a nossa vida debaixo de autoridade para crescimento, para edificação, para estar debaixo de cobertura espiritual, amém? Debaixo de um céu profético, para que esta palavra possa se cumprir. Muitos não alinham, né, a sua vida à palavra e não dizimam. Pastor, vai falar sobre isso, irmãos? Se a gente não aprender, a gente não conserta, a gente não entende, a gente tem que aprender. A gente não dizima. Sabe por que a gente não dizima? Porque a gente não crê, lembra? Se a gente cresce no que a palavra diz, a gente faria. Então, a gente quer, mas não quer alinhar, né? Não quer colocar Deus em primeiro. Dizimar fala de primícia, dizer, Senhor, Tu és primeiro lugar na minha vida. E eu não quero alinhar. Não, Senhor, aí não, desse jeito não. E segundo a Bíblia, isso é tão sério, que quem não cumpre esse princípio de Deus, segundo a Bíblia, está roubando a Deus. Como é que o ladrão vai viver a plenitude do sonho de Deus? E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Senhor, fica agarrado, fica amarrado, nada sai. Primeiro o princípio, depois acontece. Tem gente esperando acontecer para depois cumprir o princípio. Isso nós precisamos aprender, irmãos. Sei que a gente fica todo mundo até meio assim de falar isso, mas se a gente não ensinar a palavra, você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E é algo que eu sempre falo, passa aqui primeiro. Deus está me ensinando, falando comigo, nos ensinando. Se nós não nos libertamos das nossas mágoas, a Bíblia manda o quê? Perdoar. Se eu não estou disposto a esse alinhamento, ou seja, liberar perdão,
para aqueles que me ofenderam, abrir mão das mágoas, das feridas, ser curado. Eu tenho a palavra profética, mas eu não quero me alinhar à palavra de Deus quando ela fala de perdão, ou quando ela fala de autoridade, ou quando ela fala de dízimo, ou quando ela fala de santidade, né? Eu tenho a palavra, mas a santidade para viver, não. Então, todos esses princípios, eu citei alguns aqui, existem outros que vão alinhando a nossa vida. Então, quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida? Obedeça a esta palavra. Amém? Obedeça a essa palavra, porque isso encurtará o caminho para você viver as suas promessas. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, 2. Eu testo minha palavra profética. Vamos ler esse texto, só para a gente entender isso. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros, como é que é? Julguem. Julgar a palavra profética? Sim! Segundo ponto, eu testo minha palavra profética. A palavra profética precisa ser provada, testada. Segundo esse texto, a profecia, ela deve ser o quê? Julgada. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Por que tem que ser julgado? E ali colocou a questão dos profetas, né? Até aquele profeta é avaliado. É verdade, gente. Você tem que avaliar a vida de quem profetiza sobre a tua vida. Sabe por quê? A água é sempre limpa. Mas se você colocá-la num recipiente sujo, quando ela sair dali, ela já não está mais tão limpa, não. Não é verdade? A palavra, o dom, a palavra de Deus, a palavra profética é sempre água limpa. Mas bota a água limpa num recipiente sujo. E depois vai dar uma olhada nessa água. Ela continua limpa? Ela está o quê? Deturpada, contaminada. Pelo quê? Pela sujeira do recipiente. Amém? Então temos que ficar ligado nisso. Nenhum de nós é infalível. Não é verdade? Somente Deus. Então a profecia deve ser julgada sim. Com que parâmetro? Quem é que tem parâmetro para julgar uma profecia? Novamente, nós lemos lá no Salmo 105. A profecia é provada pela palavra. Palavra de Deus, vou voltar nisso. E se você sair daqui nessa manhã entendendo isso, glória a Deus, amém? A profecia é provada pela palavra. Então a profecia é julgada com o parâmetro da palavra de Deus. Deuteronômio 13, de 1 a 3, nós precisamos ler esse texto. Olha aqui que luta aqui, ó. Seta. Olha isso, gente, preste atenção. Quando o profeta ou o sonhador de sonhos, porque tem revelações por sonhos, né? A Bíblia está dizendo isso. O profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, fazer um prodígio, e suceder o tal sinal e prodígio, ou seja, ele dizer assim, ó, vai acontecer isso, e realmente acontecer, olha só, de que te houver falado dizendo, e depois disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos. Já está o texto todo aí? Não. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém, amém, querido? Vamos entender esse negócio aqui. Olha só, escuta uma coisa. Deixa eu resumir isso numa frase. Cuidado com o misticismo. Cuidado. Cuidado com isso. Até porque temos essa tendência na nossa cultura, né? Todo um histórico afro de misticismo que nós recebemos culturalmente. Cuidado com o misticismo. Escuta uma coisa. Não são sinais que vão te convencer. Você tem que ser convencido pela palavra de Deus.
Está dizendo claramente aqui que pode haver manifestações de sinais que não são de Deus, que são para te levar para o buraco. Você lembra que nós falamos que Satanás providencia evidências da mentira? Lembra da capa? Evidências de uma mentira para te enganar. Não é verdade? Um prato de lentilha, cheiro de bênção, momento que parecia ser resposta, cheirinho, tudo perfeito, mas era o quê? Roubando a bênção. Não era a bênção. Entende? Então cuidado com isso. Não são os sinais que vão te convencer. Você tem que estar convencido da palavra. Da palavra. E o sinal suceder. A pessoa dizer assim, ó, vou profetizar sobre a sua vida, só para você saber que é verdade. Amanhã vai acontecer isso, isso e isso. E acontece. Aí você, arrepiei. Aí diz aqui, ó, e essa direção foi uma direção que te leva após outros deuses? Ou seja, contrária à palavra de Deus? Não acompanhar. Você não vai acompanhar isso. Você não vai se iludir com isso. Você não é iludido por misticismo, por isso, por sinal, por arrepio. Querido, nós não somos guiados por isso. Amém? Amém. Nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus prova todas as coisas. Cuidado com isso. Cuidado com o misticismo, não colocar misticismo. Por quê? Por causa da raiz que a gente vem. Raiz, como eu já falei, de espiritismo, de umbanda, fica tudo muito místico. Sinal, eu senti, eu arrepiei, eu senti. Ei, cuidado. Cuidado com isso. É a palavra de Deus que prova todas as coisas. Eu preciso estar certo dessa palavra. Pode até acontecer, mas não me interessa. Eu tenho um alvo, eu sei quem é Deus, eu estou no caminho e eu não vou me confundir com isso. Gente, tem gente que... cadê fulano? Ih, fulano saiu da igreja. Está onde? Está no espiritismo. Ei, como é que é isso? Não, é porque aconteceu um sinal, o espírito falou e disse que era para ela ir. Sim. Pessoas que são movidas por, sinais que você, é possível acontecer ao mundo espiritual tão real quanto o mundo físico, mas o que guia a nossa vida é a palavra de Deus. Não são sensações, não são emoções, não são sinais, é a palavra de Deus. E nós precisamos ter muito discernimento para saber se é um sinal de Deus, porque Deus nos dá sinais, e sinais seguirão os que crerem, amém? Mas muito discernimento. E discernimento se tem quando se conhece a palavra. Para saber se esse sinal é de Deus ou é para te desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Quantos já não ouviram isso? Se esta palavra for de Deus, vai chover amanhã. Irmão, que coisa. Precisamos crescer. Olha, se for para eu perdoar, ele vai ligar para mim. Irmãos, está escrito na Bíblia, 2000 anos que eu tenho que perdoar. Eu preciso do sinal. Entende? A gente vai trabalhando com misticismo em volta daquilo que eu tenho que julgar pela palavra. Se for para eu dizimar, Deus, eu estou olhando para aquela janela ali, se for para eu dizimar um passarinho azul, tem que ser azul, e o bico amarelo, vai pousar naquela janela ali agora. Vamos lá. O senhor tem 1 minuto. Deus já falou aqui, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós sem bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador. Amém? Amém. Mas não, o misticismo, cuidado com isso. Escute uma coisa. Se é contrário à palavra de Deus, não faça. Não importa os sinais, Satanás também envia sinais. Se é contrário à palavra de Deus, não faça. Não importa os sinais, Satanás também envia sinais. Pastora, eu fui numa pessoa e as coisas que aquela pessoa me falou, ninguém sabia. Foi da minha adolescência, pastora.
Ninguém sabia. E aquela pessoa falou tudo. Ei, Satanás já existia naquela época. Satanás já existia quando você era adolescente. E ele não conhece o futuro, mas ele conhece todo o passado e presente. Então, o que acontece? A gente se impressiona, né? Ih, mas falou realmente. Ei, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus e não sermos enganados. Irmos por caminhos que são caminhos de morte. Amém, queridos? Amém. Escute uma coisa. Deus faz essas coisas, mas a palavra precisa ser testada à luz da palavra de Deus. Deus faz, Deus libera a palavra profética, Deus dá sinais, amém? Deus opera maravilhas, mas tudo isso precisa ser testado à luz da palavra de Deus. Tá? A palavra testar é a mesma raiz da palavra provar. Então você precisa provar, precisa testar e tudo isso, tá? Não é testar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que testa, amém? É ela que prova, tá? Agora, não sou eu que testo, é a palavra. Se é a palavra, como é que eu vou provar a palavra se eu não conhecer o que prova? Não sou eu, a minha humanidade, que testa a palavra profética. É a palavra de Deus. E se eu vou ter que provar a palavra profética pela palavra de Deus, eu vou precisar conhecê-la. Querido, vou te dar uma notícia. Se você se converteu cedo ou tarde, você vai ter que conhecer a palavra de Deus. Tudo passa por isso. Você vai ter que conhecer a palavra de Deus. E eu vou aproveitar aqui para dar uma palavra para o pessoal da escola de obreiros. Meu irmão, não desista. Fica firme. É sempre assim. Uma escola bíblica começa lotada, não tem onde botar gente pendurada no teto. E as resistências se levantam para você conhecer a palavra, para você se aprofundar, para você crescer, para você ir em direção às suas promessas. Mas fica firme. Amém? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Amém? Então, parabéns. Você que está firme aí na escola bíblica. E ajude os nossos irmãos que estão aí meio... Irmão, vamos lá. Não desiste não, vamos lá. Né? Acaba aí em setembro, já em outubro, e ó a sensação. Terminei, consegui. E eu sei que tem sido uma bênção, amém, querido? E olha só, vai chegar o módulo da pastora Marisângela, vai chegar o módulo, né, do pastor Márcio. Aí eu vou chegar lá, tem 3? Chegou o meu módulo. Cadê os alunos? Oh, Jesus, misericórdia. Amém, queridos? Vamos terminar ali, ó. 3. Eu espero por minha palavra. Quantos estão esperando? Com expectativa pela palavra profética que o Senhor tem para a sua vida. Você deve receber, último texto, 1 Timóteo 1, 18 e 20. Cadê o tangedor? Edson, tangedor aqui no altar. Violão? Amém, perfeito. Escuta. 1 Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, olha isso, hein, que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Em outras traduções, combata por ela o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram o quê? Naufrágio na fé. Epa, vamos interpretação textual, né? Esses alguns também receberam a mesma palavra profética que Timóteo, a mesma no sentido de também, né? Também receberam a palavra. Só que alguns, rejeitando, naufragaram na fé. E entre esses foram, ele cita nome, Paulo é duro, hein, gente? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo tinha esse temperamento assim, bem? Para que aprendam a não blasfemar. Paulo compara o rejeitar da palavra profética que Deus tem sobre a sua vida com blasfêmia. O rejeitar da palavra profética que Deus tem sobre a sua vida com a blasfêmia. Escute. Esse texto diz que você deve receber a profecia de 2 formas. Primeiro, com fé.
E segundo, com boa consciência, que fala do seu procedimento, da sua conduta, do seu caráter. Fé e boa consciência. Você tem fé pelo ouvir da palavra, mas tem boa consciência pelo viver da palavra. Amém? Fé, diga fé, e boa consciência. Diga fé, pelo ouvir da palavra. Boa consciência pelo viver da palavra. Se você não praticar, nunca terá uma boa consciência. Pode ter até a salvação, mas a sua mente só é transformada quando você vive a palavra. Só para organizar. Ouvir traz fé. Praticar traz a boa consciência. Então, que vai trabalhar na tua mente, no teu caráter, na tua conduta. Esses outros rejeitaram a profecia. Deus não está falando isso. Nós não devemos rejeitar a profecia. Deus tem um sonho para você desde que você estava no útero da sua mãe. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém? Mas até que se cumpra, cada um de nós seremos provados por essa palavra. Amém. Glória. Claro, eu preciso de unção para cumprir o que Deus tem para mim. Mas essa unção virá quando eu mergulhar na... Eu sempre, digo a vocês assim, dou um minuto, pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer te dizer com esta palavra. Irmão, sabe por que fazer isso? Porque você não vem à igreja para receber informação. Você vem à igreja para receber revelação. Amém? Amém? Amém. Você não vem à igreja para receber informação, você vem à igreja para receber revelação. E é o Espírito Santo que se revela a cada um individualmente, de acordo com o sonho que Ele tem para cada um, com a profecia que é sobre cada um, aquilo que Ele quer tratar na nossa vida. Amém? E essa revelação vai trazer a unção necessária para que você viva a promessa e a palavra profética que o Senhor preparou para você. Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Pode glorificar ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vou te dar o seu 1 minuto agora. Antes de você levantar, ainda com seus olhos fechados. Feche seus olhos 1 minuto. Guarda aí o que você tem que guardar. Há uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã, neste lugar. Oh, é nítido o céu de Deus aqui. Então feche os teus olhos aí por 1 minuto e pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra?